concreto. Vamos começar então, em concreto, com aquilo que nos trouxe hoje, que é discutirmos um pouco como é que se pode promover o feedback dos alunos, como é que se pode promover o estudo refletivo e atividades de reflexão sobre aquilo que se vai aprendendo para promover um melhor resultado escolar. Começando pelos objetivos de aprendizagem, aquilo que nós queremos ou que nós contamos que se leve daqui. E quando eu digo isto, como eu disse há pouco, a ideia é que seja um trabalho recíproco. Portanto, eu espero ganhar tanto como todos vós nesta manhã. A ideia é que depois desta sessão nos sintamos todos mais à vontade para desenhar, para programar os nossos planos de aula, incluindo estas técnicas, para as aplicar, eventualmente falar em coisas novas que não conheçamos, como é que podemos usar a inteligência artificial e as ferramentas generativas de inteligência artificial para apoiar o professor e o estudante nestas atividades e discutirmos e adquirirmos estas formas de olhar para as coisas. Porque é importante o feedback, porque é importante a reflexão dos alunos nas atividades educativas e há vários aspectos que são desenvolvidos quando nós fazemos nas nossas aulas este trabalho de forma sistemática, de forma continuada, de forma sistemática e de forma previamente, antecipadamente preparada. Eu devo confessar que há muitas aulas, se calhar até a maioria delas, em que o feedback e os momentos de reflexão eu não os preparo antecipadamente. Ao longo da aula, à medida que as coisas vão acontecendo, vou-me apercebendo, mas para este workshop em particular, que estava bastante nervoso dada a minha audiência, eu preparei as coisas antecipadamente, portanto já sei em que momentos é que vou pedir feedback e devo confessar que só esse trabalho de preparar as coisas faz-me refletir também sobre os conteúdos e sobre a maneira em que se vão apresentar as coisas, portanto, mas isto vocês sabem com certeza que é importante. Quais são as vantagens? Primeiro, para começar, digamos assim, este tipo de trabalho feito com os alunos permite-lhes desenvolver competências e perceber qual é o seu próprio processo de aprendizagem, que será mais difícil se não formos de alguma forma promovendo este trabalho com os estudantes. Se nós não o promovermos, os nossos estudantes provavelmente poderão nem estar alerta para os benefícios e para o tipo de coisas que podem fazer em casa eles próprios, porque este feedback, esta reflexão pode ser feita na sala de aula, mas pode ser feito depois quando os alunos estão a estudar, quando estão a preparar para uma prova, quando estão a estudar as suas matérias. Se eles estiverem conscientes destas atividades, eles podem, por iniciativa deles, aplicá-las quando estão a estudar e beneficiar com isso, porque vão percebendo como é que interiorizam, como é que conseguem aprender, e isso dá-lhes pistas e permite-lhes identificar pontos em que eles precisem de desenvolver mais conteúdos ou o que seja, e pontos em que já estão perfeitamente à vontade com aquilo que é necessário. O tipo de técnicas que vamos utilizar e que vamos falar, muitas delas são técnicas de aplicação individual, outras são técnicas de trabalho em grupo. E estas técnicas de trabalho em grupo têm também grandes vantagens para o desenvolvimento pessoal, profissional e académico dos nossos estudantes. Independentemente dos receios e das formas mais intimistas ou mais abertas que os nossos alunos tenham perante a vida e perante as suas dificuldades e as suas dúvidas, o facto de praticarem isto em aula e depois de praticarem isto entre eles, levando estes conhecimentos e estas técnicas para fora de aulas, permite efetivamente desenvolver as competências de comunicação, de colaboração, de trabalho em equipa, que são depois fundamentais para o mundo profissional. Portanto, tudo isto são ganhos que nós temos e são formas indiretas
porque nós estamos, ao fim e ao cabo, a aplicar técnicas com o objetivo de melhorar o desempenho académico dos nossos estudantes na nossa unidade curricular, mas isto são coisas que eles levam para casa e que lhes permitem, enquanto são aplicadas quer em sala de aula, quer fora, desenvolver estas competências que são muito úteis e necessárias para o mercado de trabalho e que, de uma forma geral, não são aplicadas quando eu estou a ensinar engenharia de software ou bases de dados. Mas com estas técnicas podem começar a ser, sem nos apercebermos sequer disso. Por outro lado, o facto dos alunos estarem de uma forma sistemática também olhar para aquilo que têm e refletirem, isto é a melhor maneira, não é? O que é que eu posso melhorar aqui, o que é que eu posso melhorar ali, e se for assim, e se for assado. O facto de estarem a avaliar isto, de estarem a fazer isto, muitas vezes em atividades em conjunto, permite-lhes ver diferentes perspectivas sobre o mesmo problema, permite-lhes perceber que há maneiras diferentes de olhar para as coisas, muitas delas que eles nem sequer tinham provavelmente ainda imaginado, e isto desenvolve também a criatividade e desenvolve o espírito crítico que é fundamental no trabalho do dia a dia. E, portanto, são caminhos também para a inovação e para criar o espírito empreendedor nos nossos estudantes. Outros aspectos de relevo, alguns deles já falámos, mas outro aspecto importante é fazer com que os alunos, de facto, se apoderem e sintam que a responsabilidade de aprender não é do professor que está com eles, a responsabilidade de aprender é do aluno, é do próprio aluno, e é ele que tem que seguir o caminho que o leve lá, obviamente com o apoio do professor. É esse o nosso papel. O nosso papel é apoiar os estudantes neste caminho, neste processo. E é uma coisa que vamos ver também lá mais para a frente, lá mais para o fim do dia, que se consegue com estas técnicas de inteligência artificial. Nós não devemos dar a solução ao estudante, devemos dar-lhe o caminho para chegar à solução. E, pelo menos aquilo que eu vejo com os meus estudantes em particular, eles usam estas ferramentas de inteligência artificial para obter a solução, ponto final. Não é esse o caminho, não é por aí, mas isso já lá vamos. Mas seja como for, todos estes mecanismos utilizados em sala de aula promovem este empoderamento, digamos assim, e os alunos podem, através destes mecanismos, também sentir de forma muito objetiva que é responsabilidade deles criar e desenvolver e analisar as coisas à volta numa perspectiva holística sobre o problema que estão a estudar para conseguirem chegar aos objetivos de aprendizagem, conseguirem chegar às competências que se pretende que eles adquiram. Outra vantagem é promover a conexão entre o estudante e o professor, que muitas das vezes estamos distantes dos nossos alunos, particularmente em determinados tipos de aulas teóricas, ainda há uma distância muito grande e é importante ter também estas técnicas e aplicar estas técnicas para promover e facilitar estas pontes, este contacto e criar com a turma uma equipa que tem um objetivo único, que é que todos os nossos estudantes consigam adquirir as competências que são esperadas. Outra vantagem que nós conseguimos atingir com este tipo de práticas é mostrar aos nossos alunos também que não é só o destino final que interessa, a viagem também interessa até lá chegar. E isso também, provavelmente, muitas das vezes não é sequer equacionado, não é percebido pelos alunos. Ao fim e ao cabo, estamos a promover que os nossos alunos se apercebam de coisas que fazem de forma inconsequente, mas que podem passar a fazer de forma consequente, com vista a atingir alguns objetivos e perceberem, em particular no que diz respeito aqui a este último ponto, que é importante o processo todo e não só o produto. Isto, por vezes, é avaliado, dependendo das unidades curriculares, mas é avaliado de forma explícita e os alunos podem perceber isto de forma implícita logo no início do semestre, ao longo das aulas. Se quisermos
resumir isto tudo que estivemos a falar em 2 ou 3 pontos-chave, eu diria que este tipo de procedimentos, pedir feedback aos alunos, dar feedback aos alunos, pedir-lhes para refletirem naquilo que estão a fazer e naquilo que vão fazer no futuro, é importante para promover o crescimento dos nossos estudantes, não só enquanto estudantes, mas enquanto profissionais e pessoas, tornar a aprendizagem mais eficaz, efetivamente, através destes vários processos que nós vimos e por chamar a atenção para determinados pormenores que estão na sala de aula já, mas não são visíveis, e desenvolver um conjunto de competências, de soft skills, de competências não técnicas, mas que nós podemos desenvolver na sala de aula quando estamos a ensinar álgebra ou uma coisa, bases de dados, o que seja, promover o desenvolvimento destas competências, pensamento crítico, trabalho em equipa, colaboração, saber ouvir e saber criticar os outros, que também é importante, e perceber que há diferentes maneiras de ver as coisas, e isso deve estar refletido também nos processos de feedback. A outra coisa que nós vamos falar um bocadinho mais à frente é que é importante que estes mecanismos e as técnicas, as práticas que nós usamos para fazer o feedback e promover a reflexão devem ter em conta vários perfis de aprendizagem distintos. Há alunos que têm mais atenção aos aspectos visuais do problema, outros aos aspectos auditivos. Há alunos que gostam de ler e perceber bem os detalhes antes de fazer alguma coisa. Há outros que avançam logo para fazer e vão aprendendo. E depois há outro tipo de circunstâncias, deficiências físicas, alunos surdos, alunos cegos. Portanto, todo o processo de reflexão e todo o processo de feedback deve estar preparado de forma a que nenhum destes perfis fique de fora. Isto entra. Benefícios. Tenho aqui 5 benefícios para professores e 5 benefícios para estudantes. Com certeza saberão e conhecerão muitos mais. Para os professores, a forma de termos, ao ter este diálogo com o aluno, vamos conseguir perceber muito melhor quais são as reais necessidades dos nossos alunos e até de cada um deles. Porque dependendo, obviamente, do tipo de turma que nós temos, dependendo do tipo de feedback que estamos a pedir, se é feedback em grupo, se é feedback na sala de aula ou online, depois de irem para casa ou o que seja, dependendo de todas estas circunstâncias, vai haver momentos em que nós conseguimos estar aluno a aluno e distinguir um aluno do outro e perceber as necessidades específicas de cada um e quais são os desafios nos seus processos de aprendizagem que eles estão a sofrer, digamos assim, até pela forma como nós estamos a fazer as aulas. Permite também outra vantagem para os alunos, para os professores, que os alunos, tendo este processo feito de forma sistemática, melhoram os seus resultados finais. Os resultados de aprendizagem são melhores, com certeza, porque há este esforço de pensar naquilo que se está a fazer e de melhorar o processo em função disso. Este trabalho também contínuo com os alunos coloca o professor ao mesmo nível que os alunos e cria um espírito de corpo, um espírito de equipa que é importante e que facilita também os outros processos todos que estão antes disso. Os alunos habituam-se mais também a estarem perante situações em que têm que dizer alguma coisa, têm que se expor, têm que se abrir, têm que dizer o que é que acham, o que é que não acham, seja disparate ou não. É importante que os alunos nas nossas aulas digam disparados, porque é assim que eles aprendem. Este trabalho contínuo faz também com que os alunos, de certa forma, consigam lidar melhor com a ansiedade associada aos momentos de avaliação, o que depois também traz vantagens no seu desempenho quando estivermos a fazer a avaliação sumativa. E, por outro lado, do ponto de vista do professor, também força o professor a melhorar, a criar e a desenvolver competências que, de outra forma, não são tratadas. Para os estudantes conseguem ter um melhor controle sobre o seu processo de aprendizagem, até porque desenvolvem as capacidades metacognitivas e conseguem começar a perceber qual é o seu processo de ensino, começam a ter melhores resultados, conseguem ter
mais gosto em trabalhar porque ficam mais integrados naquilo que estão a fazer, conseguem desenvolver capacidades transversais que não são desenvolvidas de uma forma normal, em sala de aula tradicional, se não se usar este tipo de mecanismos, e sentem-se mais motivados, sentem-se mais fazendo parte do grupo, sentem que podem não perceber as coisas e discutir isso porque os outros que estão ao lado estão a passar exatamente pela mesma circunstância, um não percebe uma coisa, outro não percebe a outra, e depois há um que percebe tudo, mas eles conseguem gerir isto melhor e desta forma promover o seu empenho nas atividades de ensino e conseguem também desta forma desenvolver a sua resiliência e um mindset diferente que transferem depois para o mercado de trabalho, o mercado profissional. A questão é, se isto é assim tão bom, porque é que é tão difícil obter feedback dos estudantes? Quantas vezes é que nós forçamos o feedback dos estudantes e não temos reação nenhuma? Há vários fatores para isso. Eu que vos ia pedir, e estão a ver, eu preparei as coisas, porque eu sabia que a audiência era exigente. O que eu vos ia pedir, já conhecem o Mentimeter, provavelmente, portanto, se quiserem fazer o favor de ir ao menti.com e colocar este código. A questão é esta, não é? Se isto é assim tão importante, quais são os obstáculos que impedem os estudantes de fazer este feedback? Porque é que os alunos... Portanto, gostávamos de ter a vossa opinião sobre estes aspectos. Mas isso foi estranho. O da cá foi estranho, mas é estranho. Podemos ver aqui muitas questões relativas à insegurança, timidez, falta de confiança, desinteresse no tópico, ambiguidade das questões, questionários longos, insegurança, desinteresse, falta de cultura, um ponto final. Medo do que os outros possam dizer, medo de mostrar ignorância, timidez, insegurança, medo de ser repreendidos, desmotivação, preguiça, medo de mostrar ignorância, burrice, falsa ideia de que o feedback não vai ser considerado. Isto é muito importante porque às vezes a ideia não é nada falsa. É mesmo medo de errar, outra vez a insegurança. Portanto, 14 respostas em timidez, 14 em insegurança, 4 no medo, 4 na qualidade dos questionários, 2 na exposição, desinteresse, motivação. Portanto, os campeões são a timidez e a insegurança. Acho que não vale a pena votarmos, não é? Isto já está, já temos aqui uma boa visão da nossa percepção deste aspecto. Ok. Qual era a lista de barreiras que eu tinha identificado? Falta de experiência ou de confiança, a timidez, o medo da crítica. Outra coisa que nós aqui não tínhamos referido, o medo de, ao dar o feedback, criticar outros ou de ter consequências negativas do feedback, inclusivamente por parte de quem está a avaliar. O feedback excessivo que leva à fadiga. Não perceber porque é que me estão a pedir o feedback, é outra coisa que é importante, deve ser explicado ao aluno o que é que vai ser feito com aquele feedback. Outra coisa que foi referida várias vezes, a sensação ou até a experiência já do passado que o feedback depois não é utilizado para nada. Portanto, nós pedimos feedback aos alunos, depois devemos lhes mostrar qual é o impacto daquele trabalho que eles tiveram para dar o feedback, o que é que nós fizemos com aquilo, de que forma é que aquilo alterou ou de que forma é que aquilo nos beneficiou.
a falta de instruções claras sobre o processo, a falta de tempo. É outra das coisas que é recomendado, digamos assim, se eu estou no fim da aula, quero feedback, tenho a coisa preparada, mas os alunos já estão com a mala na mão para ir embora, mais vale estar quieto, não fazer nada e fazer na próxima vez, mandar fazer em casa, para dar tempo e oportunidade para que isto seja efetivamente levado a sério por todos. Não só por nós, que queremos efetivamente ter um feedback de qualidade para poder acioná-lo depois, como por parte dos estudantes. E outra coisa que foi referida, as questões culturais e de diferenças entre as pessoas. Eu estou a dar bases de dados com uma turma Erasmus, que tem uns 10 ou 15 alunos Erasmus, que vêm. Foi o primeiro ano que eu tenho alunos da Alemanha, da Áustria, da Itália, da Lituânia, do Afeganistão. Nunca tenho tido, mas são sempre dos mesmos 2 ou 3 países, da Polónia. Desta vez tenho muitos países diferentes. E é engraçado ver, eu só tive uma aula com eles, mas nesta aula já deu para perceber coisas completamente diferentes. A aluna da Lituânia não abre a boca sem primeiro levantar o braço e sem eu lhe dar a palavra. Os italianos... E pronto, este tipo de atitudes e este tipo de mentalidades são muito diferentes, mesmo quando somos todos portugueses. E, portanto, é isto que nós também temos de ter consciência e, de certa forma, adequar o feedback e a forma de dar este feedback, tanto do nosso lado como de o pedir aos alunos, ter isto tudo em consideração. Para cada um destes fatores de bloqueio ao feedback, nós temos porque é que ele acontece, como é que se pode resolver e depois porque é que é difícil e qual é que é a solução. Vamos referir um ao outro. Falta de experiência ou falta de confiança dos alunos, a timidez, eu não estou certo daquilo que sei ou que não sei, não quero estar a expor-me perante isso. Isto pode ocorrer por várias razões. Os alunos não sabem como é que devem fazer para dar feedback de forma eficaz, de forma efetiva, e isso também é a responsabilidade dos professores dizer-lhes isso. Provavelmente, ou poderemos não saber, mas há formas de nos informarmos e sabermos, é uma responsabilidade nossa. Informar os alunos, informar as pessoas a quem estamos a pedir feedback, qual é o processo, porque é que devem fazer o feedback, como é que devem fazer, até dar exemplos, quando se dá feedback deve-se fazer assim, não se deve fazer assado. E isto faz tudo parte do processo, não tem que ser parar as coisas. Agora vamos ter uma aula sobre feedback, até pode ser explicar como é que se faz feedback, pode ser durante o processo, antes de pedir, depois de pedir, quando virmos que as coisas não estão a ocorrer como era esperado. Portanto, é importante nós termos esse conhecimento e esse know-how. Se não o tivermos, deveríamos adquiri-lo de alguma forma. Porque os alunos não estão certos acerca das opiniões, isto também faz parte do nosso trabalho, por deixar as pessoas à vontade. É por isso que estávamos a dizer há bocado que a nossa turma deve ser uma equipa onde as pessoas se sentem à vontade umas com as outras para dizer disparates, para dizer coisas que são completamente contrárias àquilo que o resto da turma está a pensar, porque é aí que se desenvolvem esse espírito crítico e essas competências que nós temos. O medo de ser julgado também faz parte deste espírito de equipa que devemos ter na turma e das indicações que se dão aos alunos. Não querer dar nas vistas, digamos assim. Há alunos que efetivamente são muito ativos, mas não querem. Eles chamam a atenção uma vez e dizem uma coisa certa, chamam a atenção 2 vezes e dizem uma coisa certa. Às tantas, dependendo obviamente do tipo da pessoa, eles começam, eu estou a monopolizar aqui a coisa, não digo mais nada. E faz sentido, consegue-se perceber isso. Mas isto são várias razões que podem levar a que a falta de confiança leve, ou estas outras questões, levem a que os alunos não deem o feedback quando é pedido.
Como é que se resolvem estes problemas? Explicar o propósito do feedback, explicar como é que se faz o feedback, introduzir questões que vão guiando o próprio processo de feedback ao aluno, dando pistas e depois retirando as pistas e indo um pouco mais à frente, portanto, introduzindo estes andaimes de suporte, digamos assim. Demonstrar e mostrar exemplos de boas práticas e de más práticas, até de outras aulas que já tivemos, com outras turmas, com outros alunos. E, portanto, agora aqui, porque é que é difícil? Isto é mais ou menos, digamos, um sumário do que vem atrás, do que é difícil e como é que nós podemos resolver este tipo de problema. Medo de críticas, medos de magoar o meu amigo que está ali ao lado e que viu as coisas mal, e eu sei que ele viu mal, mas medo de o melindrar, digamos assim. Isto particularmente quando estamos a fazer trabalhos em equipa. Como é que se resolve? Eu acho que este ponto é muito importante, criar em sala de aula um ambiente em que as pessoas se sintam seguras, se sintam à vontade para dizer disparates, usando ferramentas de feedback anónimo, como o Mentimeter, que usámos agora, em que as pessoas dizem o que querem, porque sabem que ninguém vai apontar o dedo, promover a empatia dos estudantes com o feedback em si e mostrar que o feedback que eles estão a dar, que efetivamente tem valor, quer seja uma coisa certa, quer seja uma coisa errada, tem valor, porque são tudo formas de promover a aprendizagem. E outra coisa que se pode fazer quando se fala em ensinar os estudantes como é que devem fazer o feedback, até definir um conjunto de regras na turma. Quando peço feedback, as regras são estas, as linhas vermelhas são estas, e isto ajuda logo a dar um enquadramento e a dar contexto e a fazer com que os alunos percebam o que é que se pede, o que é que se pretende quando se quer pedir feedback. Fadiga, portanto, excesso de feedback. Aqui isto passa fundamentalmente por planear em antecipação os momentos em que vamos pedir feedback aos nossos alunos, o que é que vamos pedir, em que momentos, o que é que vamos fazer com isso e ter o cuidado de não exagerar neste tipo de atividades, para evitar exatamente essa fadiga. Os alunos podem não perceber qual é o objetivo daquele feedback. Mais uma vez, devemos explicar claramente o que é que queremos, porque é que estamos a pedir o feedback aos alunos, como é que o feedback os vai beneficiar, informar as pessoas das vantagens e daquilo que se pretende fazer com o feedback. Isto acontece, portanto, os alunos perdem a confiança nos mecanismos e perdem o interesse se nós pedirmos feedback uma vez. Feedback às vezes até dá algum trabalho, outras vezes nem por isso, mas outras vezes até dá algum trabalho e depois nunca mais dizemos nada aos alunos. Quando nós falamos, os inquéritos pedagógicos que se fazem ao nível da instituição, são inquéritos que os alunos umas vezes preenchem, outras vezes não preenchem, mas depois há rumores que isto não serve para nada, isto não é usado para nada. Portanto, este tipo de percepções são adquiridas se nós pedirmos feedback e depois nos calarmos e não dissermos nada. Portanto, é importante pedirmos feedback. Da próxima vez que estivermos com os estudantes, ou quando for oportuno, meus amigos, aquilo que vocês nos estiveram a dizer, serviu para isto, serviu para aquilo, ou, inclusivamente, logo imediatamente após o feedback, se for uma coisa para discutir durante a aula, os alunos aí percebem. Portanto, é preciso explicar como é que isto vai ter impacto no próprio processo de ensino e até nos conteúdos, eventualmente, e na forma como eles são entregues aos alunos. Falta de instruções claras, isto aqui podemos passar à frente. Falta de tempo, de espaço ou de oportunidade para fazer
a reflexão. Falámos nisto também há pouco, portanto, se virmos que já não há tempo, não há condições, mais vale não fazer nada e fazer na próxima vez, logo que haja oportunidade para fazer. E depois há técnicas também que permitem, e nós hoje vamos usar isso, daqui a bocado, quando vocês estiverem a correr para ir para o almoço, eu vou-vos pedir para fazer mais uma coisinha. É este tipo de, que é esta coisa dos tickets, exit tickets. Portanto, os alunos estão mesmo a sair e a dizer, agora não se esqueçam, metam no Google Form ou no que seja, uma pergunta que vos surja sobre aquilo que tivemos a dar na aula de hoje. Isto é uma forma já de uma pergunta que queiram esclarecer na próxima aula sobre aquilo que tivemos a dar hoje. São coisas rápidas, mas que já dão alguma informação. Portanto, há também algumas técnicas que se podem usar quando nós chegamos à conclusão, eu preciso mesmo de feedback, mas já não tenho tempo, isto demorou muito tempo, tenho 2 ou 3 minutos. Há este tipo de coisas que se podem fazer. Outro tipo de soluções ou de ferramentas são os portfólios, onde os alunos podem ir consistentemente ao longo de todo o seu processo educativo, colecionando os seus outputs e o seu feedback. Diferenças culturais ou pessoais, aqui é preciso ter algum cuidado para conseguir lidar com estas diferentes culturas e com estas diferentes personalidades e não estar à espera de tratar todos da mesma forma. Estamos todos mais do que conscientes disto e perceber que, de facto, há alunos, até pela sua própria cultura e pelo seu passado, que veem o feedback e até o próprio contacto com o professor de formas completamente distintas. Nós temos tido, ultimamente, a sorte, a felicidade de trabalhar muito com alunos africanos, por via também de algumas iniciativas. E é completamente diferente a forma como decorre uma aula cá em Portugal e como decorre uma aula em África. Os alunos em África, no fim da aula, fazem sempre uma oração. Eles são muito religiosos. Fazem uma oração. E é o professor que diz, hoje és tu que vais fazer a oração. No fim é sempre. Mas pode ser, sim. E uma coisa que eles fazem, que é super interessante, os professores, na aula de hoje, pedem a um aluno para fazer o sumário da aula anterior. O que é que falaram, o que é que não falaram. Coisas que eu, pelo menos, não estou habituado a fazer isso. E não vi nunca, aqui em aulas aqui na Europa, não vi isto insistentemente a ser feito. É a prática comum, é assim que... E é interessante ver estas coisas, estas diferenças culturais. Aqui, digamos que um sumário daquelas práticas para promover feedback de forma eficaz. Explicar aos alunos como é que se deve dar feedback construtivo, dar exemplos, boas práticas, incluir e fazer com que o feedback seja uma parte integrante e sistemática nos processos de aprendizagem, a utilização de ferramentas digitais que permitem o feedback anónimo, ter a certeza de que vamos fazer alguma coisa, atuar sobre o feedback, não é pedir o feedback para ter o feedback e esquecer, é atuar sobre o feedback de alguma forma para melhorar o processo de ensino-aprendizagem, fazer com que o feedback seja uma atividade que tem interesse, que entusiasma, que é divertido até. Usar gamificação, também se pode explorar este caminho. Definir os tais guidelines para o feedback, um conjunto de normas, um conjunto de regras para que toda a gente saiba quais são as linhas com que nos cosemos. Assegurar feedback que não é muito longo, não são sessões muito longas, mas que são muito assertivas. E aquilo que falávamos há bocadinho, conhecer bem os nossos estudantes, as várias formas com que cada um deles, os vários perfis de aprendizagem, para acomodar e para
conseguir dar resposta a tudo eles, portanto, muito na linha deste Universal Design for Learning que está em voga, diria eu. Um conjunto de highlights, digamos assim, fazer o feedback que não seja uma atividade muito maçadora, colaborar com os alunos, fazer o follow-up e planear as atividades de feedback e reflexão. Depois disto, portanto, nós falámos aqui em geral em coisas que já todos sabem com certeza, quais são as barreiras e os fatores que promovem o feedback e a reflexão, como é que os estudantes veem o feedback, como é que se adaptam ou não ao feedback, como é que nós podemos resolver isso. Tendo em atenção isto tudo que nós estivemos aqui a discutir, que planeassem uma atividade de feedback, uma atividade de reflexão para os vossos alunos depois daquela aula, portanto, sobre aquele tópico ou o tópico que vocês queiram fazer.